Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos dar continuidade à nossa aula de linguagem Python. Hoje eu quero falar sobre um assunto muito legal que a gente trata bastante dentro de linguagem de programação, que é a modularização de código, ok? Então vem comigo aqui para a gente aprender um pouco da aplicação dessa técnica utilizando a linguagem Python. Okay? Eu estou aqui com o nosso ambiente, de codificação online, e aí eu quero comentar um pouquinho para vocês entenderem na essência como é que a gente trabalha aqui com modularização e o que é modularização quando a gente se depara com uma situação de reutilização de código, ok? Então vamos lá. Vou dar um exemplo bem tranquilo para a gente começar aqui o nosso processo de codificação. Digamos que eu quero solicitar duas informações para o usuário, tá? E o usuário vai me fornecer essas duas informações e eu vou realizar uma operação matemática muito comum. Então, um exemplo a priori assim, né, é muito fácil. Então, eu vou colocar aqui, né, uma codificação, vou dizer assim, ó, eu já conheço aqui os comandos, então vou usar o próprio input, tá? E aqui no input vou pedir para o usuário digitar um número, ok? Digitar um número e depois eu vou pedir para o usuário, né, digitar outro número. Vou aproveitar aqui, né, fazer pequenas modificações para a gente acelerar, né, o processo, para vocês entenderem aqui onde e como eu aplico a modularização de código. Então, até então, a gente solicitou as informações para o usuário vai fornecer para a gente o número 1, depois o número 2, e aqui a gente vai realizar, por exemplo, uma soma. Então, eu tenho aqui uma variável C, né, ou posso deixar ainda mais entendível, um resultado. E dentro desse resultado eu vou pegar as duas informações que o usuário me passou, né, e vou fazer o quê? E vou fazer o cálculo dessas duas informações. E de forma bem simples eu vou mostrar esse resultado, né, que o usuário me forneceu. Tão simples assim um programa. Você vai, mas até agora, como é que um programa muito simples desse aqui? Ainda não entendi. Calma, vamos chegar lá. Então, por exemplo, o usuário passou o número 3, depois passou o número 4, o número 5, a soma deu 8. Perfeito, até então um programa bem simples. Aí eu digo para vocês, ó, pessoal, mas é o seguinte, ó, percebam que o programa ele executou, solicitou a informação, realizou a operação, imprimiu e parou. Terminou. Só que eu quero fazer isso não somente uma vez, eu quero fazer essa operação de solicitar, de realizar matemática, né, e depois de mostrar o resultado, várias vezes, tá? Então eu posso chegar aqui e dizer para vocês, ó, e assim, eu vou pegar e vou colocar mais aqui embaixo. Então percebam que eu estou tendo o que aqui, ó? Eu estou tendo a primeira vez, ele vai mostrar o resultado para mim, depois ele vai solicitar de novo, vai mostrar uma segunda vez, depois ele vai solicitar de novo, né? E assim eu posso chegar aqui com o meu computador, tá? Posso chegar bem aqui, ter uma terceira, uma quarta, uma quinta. Aí vocês vão dizer assim, mas isso é fácil de resolver. Isso eu posso colocar uma rotina de repetição, dentro de um laço de repetição, e dizer assim, olha, vai rodar 5, 6, 7, de acordo com a necessidade do usuário. Perfeito, é uma saída. Mas digamos agora que eu vou melhorar o código-fonte. Nem sempre essa solicitação ela vai ser uma logo após a outra. De repente eu posso fazer essa operação matemática, posso ter um outro segmento de código ali de continuação, aí posso ter outras informações sendo processadas, sendo codificadas, e só depois eu vou querer de novo fazer essas solicitações. E isso pode acontecer em diversas partes do meu código-fonte. Então eu vou ter vai ter um determinado momento onde eu posso aplicar essa segmentação de código, e assim, a ideia é que eu tenha um artifício, que eu tenha uma forma de fazer essa chamada, de chamar essas linhas, né? Poderia ser bem mais, isso aqui é apenas um exemplo, chamar de acordo com a necessidade e da evolução da minha codificação e da evolução da minha aplicação. Okay? Então, para isso, a gente vai aprender aqui uma forma de criar um determinado bloco de comando, né? Ou seja, uma segmentação de bloco de comando, e aprender como eu faço para chamar aquele bloco quando houver a necessidade da execução daqueles códigos-fonte, ok? Bom, então vou voltar aqui tudo de novo, tá? Eu vou apagar isso daqui, tudo de novo, e vou começar do zero aqui com vocês. Bom, em Python, e assim como a gente tem em outras linguagens de programação, modularização não é específico da linguagem Python, também outras linguagens de programação implementam isso, a gente tem a construção de funções. Tá? E eu acho assim, função, ela vai ser exatamente esse artifício, tá? Que eu vou poder codificar as minhas informações
construir aquele segmento de código e a partir daquele segmento de código eu vou conseguir fazer a chamada e executar exatamente, né, a partir daquelas informações que eu tenho ali já previamente codificadas. Então, como assim? Vamos lá. Em Python, eu tenho o comando chamado def, que é o comando que vai definir para mim o nome da minha função. Então, aqui é uma chamada de função. Estou fazendo uma definição de função. Eu vou dizer, por exemplo, que a minha função ela tem um nome soma. Tá? Toda função ela tem que ter um nome, pessoal. Eu não posso construir uma função sem nome. Aqui eu tenho abre e fecha parênteses, que é obrigatório, porque a função, lá na frente a gente vai aprender que a função ela tem, né, uma possibilidade de passar informações, passar dados para que ela tenha a possibilidade de receber essas informações e realizar um tipo de processamento. Tá? E os dois pontos. Ou seja, a partir de 2 pontos eu começo todo o processo de codificação, né, a partir do que for de necessidade, né, da minha chamada futura. Bom, aí eu vou colar aqui porque eu ainda devo ter na memória, né? Então eu tenho aqui, ó, o que era aquele meu código. Aquele meu código era exatamente isso daqui, ó. Eu vou até ajustar para ficar bonitinho, tá? Lembrando que a indentação vai ser importante, ok? Então eu tenho exatamente isso daqui. Eu tenho uma função chamada soma. E o que é que ela faz? Ela faz a solicitação de 2 informações, ela soma as 2 informações e depois ela mostra o resultado para a gente, ok? Bom, aí tá, ali é a minha função. E como é que eu faço, então, para chamar a minha função? Se eu rodar como está aqui, bora ver o que vai acontecer? Nada. Edvar, mas então não está funcionando? Calma, pessoal. Definir a função é uma coisa, ou seja, eu estou preparando a minha função para executar quando for, né, invocada, quando for chamada. Tá? E como é que eu chamo a minha função? Eu chamo a minha função pelo nome que eu dei para ela. Eu não disse que o nome da minha função é soma? Então, lá no meu programa principal, o que é que eu vou fazer? Ó? Opa, coloquei no lugar errado, cliquei no lugar errado. Aqui no meu programa principal, eu vou chegar bem aqui e dizer assim, soma. Abrir e fecha parênteses. É obrigatório do parênteses? É, porque toda função ela tem esses parênteses aí. E futuramente a minha função ela vai ter parâmetros, pode ou não ter parâmetros. A partir do momento que eu chamo aqui a minha função, ela vai executar exatamente o que está aqui dentro. Então, eu vou rodar bem aqui, ó. Chamei, tá? Então, bem aqui eu tenho, ó, vou digitar uma informação, depois eu vou digitar outra informação e ela vai me dar o resultado, que é 3. Ah, Diva, tá beleza. Ela fez exatamente isso, executou uma vez. E se eu quiser executar várias vezes, eu posso pegar aqui e chamar várias vezes a minha função, né? E vai aquela situação que tu comentou pra gente, que de repente eu executo a função ali, executo aquele trecho de código ali, eu continuo com outro processo dentro da minha programação e necessito lá na frente, por exemplo, executar. Aí é que tá, pessoal, o pulo do gato, ó. Percebam que agora eu não estou replicando, não está ficando nada redundante dentro do meu programa, nada redundante dentro do meu código-fonte. Então, por exemplo, aqui embaixo, eu poderia ter outras codificações, ó. Poderia ter aqui outras codificações e depois, quando fosse necessário de novo, eu faria a chamada da minha função. Então, eu poderia chegar aqui, vou até tirar esses dois daqui, só para a gente fazer um teste, vou dar um print bem aqui. Só para a gente ter mais ou menos uma noção, como, por exemplo, poderiam ser outras ações dentro da minha programação, tarefas sendo executadas, por exemplo. Então, tem outras tarefas que não necessariamente são isso daí. Eu posso chegar bem aqui, pessoal, eu executo, tá? Ou seja, chamou a primeira função, aí eu vou lá, ó, tarefas sendo executadas, aí eu posso depois, né, foi executado, depois eu passo outras informações, e aqui eu tenho, por exemplo, a utilização das minhas funções. Muito legal, né? Isso aqui facilita muito a nossa vida. Quando a gente tem, por exemplo, a necessidade de segmentar e chamar só quando necessário, sem ficar replicando, deixando o nosso código-fonte mais assim pesado, porque está cheio de informações redundantes, a modularização ela tem essa particularidade e deixa o código, claro, muito mais limpo. E eu posso, tudo que a gente aprendeu até hoje em linguagem Python, eu posso aplicar aqui dentro de funções. Agora, aquela mesma regra. A função ela tem que executar exatamente assim, é como se fosse a declaração de uma variável, né? Quando a gente declara uma variável, a gente diz que o valor que ela vai receber tem que ser exatamente, né? O nome dela tem que ser exatamente, tem que contextualizar o valor que ela vai receber. E a mesma coisa vai ser a função. Se eu criar uma função chamada soma, eu poderia deixar assim, soma de 2 parâmetros. Ou seja, eu só vou somar 2 parâmetros. Pode ser, se fosse uma soma de 3 parâmetros, aí eu teria que somar 3 parâmetros. E assim por diante. Então é interessante a gente construir nomes que sejam, né, entendíveis, que eu consiga ler e já ter
uma noção prévia do que mais ou menos está sendo programado ali dentro, tá? Então a gente também tem outras formas de brincar com essas funções, né? Além de ficar chamando somente. Então a gente precisa conhecer um pouco mais das características da minha função, ok? E aqui a gente vai entrar, por exemplo, no contexto que nós chamamos de variáveis locais e variáveis globais. Como assim? Olha lá. Vou aproveitar esse mesmo código-fonte aqui, por exemplo. Vou apagar isso daqui, tá? Vou falar o conceito e depois eu vou mostrar aqui como é que está funcionando aqui para a gente. Nós temos aqui dentro da função soma, nós temos duas variáveis, num1 e num2, tá? E temos também a variável resultado. Variáveis que são definidas no escopo de uma função, ou seja, dentro de uma função, elas só serão acessíveis dentro daquela função. Eu não consigo acessar o conteúdo delas e nem saber se elas estão realmente, se elas foram inicializadas, declaradas fora daquela minha função ou mesmo em outra função. Tá? Eu preciso ter, de fato, eu preciso ter essa noção dessa parte conceitual para não confundir isso no momento da utilização dessas variáveis. Contudo, eu tenho outro tipo de variável. Eu tenho variáveis que são declaradas fora desse contexto de funções, ou seja, como se fosse no meu programa principal. Okay? Então, nós temos aqui definições bem distintas e tudo está relacionado aonde elas são inicialmente declaradas e utilizadas. Quando é dentro de uma função, nós chamamos de variáveis locais. Quando é fora desse contexto de função, nós chamamos de variáveis globais. Então, dito isso, eu tenho aqui no 1, 2 é resultado. Aqui elas foram inicializadas, né, e utilizadas dentro do contexto de uma função. Tá? E aqui, como elas foram feitas dessa forma, elas são variáveis locais. E eu vou mostrar aqui para vocês uma situação. Eu vou tentar dar um print, por exemplo, nessa minha variável resultado. Tá? Percebam que eu estou fora desse contexto aqui. Ó. Tudo que está aqui, né, identado é da função. Percebam que eu estou fora, então eu estou aqui no meu programa principal. A própria ferramenta de codificação, ela já me dá um resultado aqui, ó, já me dá aqui um alerta, ó, vermelho. Ela vai dizer assim, o que é essa variável resultado, né? Ah, bem aqui, Divar, tá, pois é, mas eu estou no programa principal. Você acabou de me dizer que tudo que foi declarado dentro da função é dito como variável local, né? Eu estou tentando acessar uma variável local fora da função, então isso aqui vai me dar erro, claro que vai me dar erro. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Se eu tentar rodar isso daqui, ele vai me dizer assim, ó, que o name resultados not defined, ou seja, não foi definido essa variável resultado. Por quê? Porque ela só existe aqui dentro, pessoal. A mesma coisa se eu tentasse usar no 1, a mesma coisa se eu tentasse acessar a variável no 2. Eu não tenho como acessar essas variáveis fora desse meu contexto. Por quê? Porque elas foram declaradas ali dentro. Agora, olha só o que acontece aqui. Eu vou dizer para vocês, por exemplo, que no 1 recebe 3 e no 2 recebe 4. Opa, faltou aqui, né? Recebe 4, tá? Agora, pessoal, agora, né? Nós temos o quê? Apesar de ter uma pequena questão aqui, nós temos variáveis declaradas fora da minha função. Fora. Nesse exato momento, o programa ele faz o seguinte, olha, eu tenho uma variável global no 1, eu tenho uma variável global no 2. Tá? E aqui dentro é como se eu estivesse reaproveitando essa variável, ou seja, eu não estou declarando ela de novo. Ela está sendo utilizada aqui dentro, ela não tem mais um contexto agora de variável local. Por quê? Porque primeiramente ele vai rodar os programas do quê? Do corpo principal. E depois somente ele vai entrar aqui nas funções. Ou seja, a natureza de inicialização dela vai ser global. Já que primeiro vai rodar o principal, então quando ele for ler aqui dentro, ele já sabe que esses parâmetros são globais, porque já foram definidos anteriormente. Então aqui, pessoal, aqui, o que é que vai acontecer? Os números, os valores que estão dentro de um e os valores que estão dentro de um 2, eles vão ser substituídos? Claro que vão ser substituídos, porque eu vou pedir. Mas só para ficar mais legal, eu vou printar aqui um no 1 e eu vou printar antes dele solicitar aqui um no 2. Então, pessoal, vamos lá. Só para a gente alinhar umas questões aqui que são interessantes da linguagem Python. Tá? Quando eu declarei essas duas variáveis globais, no 1 e no 2, e atribuí o valor de 3 e 4 para ela, e tentei fazer de fato aqui, mostrar o conteúdo dela, o Python me gerou um erro. Muito interessante isso. Mas antes de eu explicar isso daqui, olha só o que eu vou fazer aqui embaixo, só para mostrar uma questão. Eu vou criar uma função qualquer, sei lá, uma função qualquer, uma função f, tá? E a função f não vai ter nada, eu vou ter um print, por exemplo, uma variável chamada nome.
tá? Isso aqui é uma função f. E eu vou dizer no meu programa principal que a variável nome, por exemplo, é o meu nome, Edivar, ok? E eu vou chamar essa função f, tá? E bem aqui eu vou pegar e vou fazer o seguinte, eu vou comentar essa função soma, deixa eu ver se ele vai deixar eu passar, mesmo com esse erro, ó, foi lá e mostrou para mim, ó. Por quê? Porque minha função f só está mostrando o conteúdo de uma variável que foi o quê? Que foi declarada fora e utilizada fora, tá? Então, isso daqui é o contexto da minha função f. Vamos analisar aqui a função soma. A função soma, eu estou passando esses dois argumentos aqui, né? Passando essas duas variáveis globais. E aqui dentro, pessoal, além de mostrar o conteúdo delas, eu também estou utilizando elas aqui, ou seja, recebendo novos valores. E isso o Python, interessante, o Python gerou um erro. Tá? Eu não consigo, deixa eu eliminar isso daqui para poder ficar direitinho, eu não consigo utilizar essas variáveis essas variáveis globais, da forma que estão aqui definidas. Para isso a gente tem um comandinho chamado global. O que é esse global? O global, ele faz exatamente isso, ele reforça que a variável que vai ser declarada dentro da função, ela é global. Então, se eu chegar bem aqui e dizer que é global global num 2, ok? Opa, ficou na mesma linha, né? E global num 2. Então, exatamente esse meu problema, ele vai ser resolvido, tá? Aqui isso é um comandinho que eu mostrado para vocês somente depois, mas acabei antecipando aqui, ou seja, eu estou reforçando a utilização dessas duas variáveis. Então, se eu chegar bem aqui, olha, o que é que eu fiz? Num 3 e num 4, chamou o programa principal, reforçou que as duas variáveis, elas são variáveis globais, né? Printou o conteúdo que veio daqui, ó, globais, peguei bem aqui essas duas informações, posso passar, né? 4 e, por exemplo, e 5, e o resultado vai ser 9. Se eu chegasse, por exemplo, bem aqui, e pegasse esse mesmo print, bora ver qual seria o valor dessas duas variáveis? Então, vou pegar bem aqui, ó, só para a gente ver se ela determinada seria 3 e 4, ou seria o valor que o usuário passasse para mim. Então, vou de novo, 3 e 4, vou digitar 5 e 5, ó, né, printou 10, porque o resultado aqui é 10, e agora a variável 5 e 5. Ou seja, eu estou fazendo alterações na minha variável global, que é a variável que é acessível por todo o meu programa, dentro das funções e fora das funções. Se fosse somente aqui, pessoal, se eu quisesse trabalhar somente com as variáveis locais, sem trabalhar com variáveis globais, bastaria eu declarar as variáveis dentro da minha função, que eu não teria problema nenhum. Agora, deixa eu mostrar uma outra utilização de variáveis locais aqui para vocês. Tá? Então, vou tirar esse negócio todo daqui, tá? Não vou trabalhar com variáveis globais. Digamos que eu vou pegar essa mesma função aqui e vou replicar bem aqui embaixo. Tá? Deixa eu dar um espaço, só que agora não vai ser soma, vai ser subtração. Tá? Então, eu tenho a função subtração, em vez de somar, eu vou ter aqui subtraindo. Vou apagar essas duas daqui, que também não me interessa mais. Tá? E eu vou chegar bem aqui, ó. Okay? Chegar bem aqui. Então, olha só. A partir de agora, eu tenho duas funções aqui dentro do meu programa. Só que, enquanto uma está somando, a outra está subtraindo, diminuindo, né? Agora, se vocês prestarem atenção, eu ainda permaneço com as mesmas variáveis locais. Acontece que aquele exato conceito que eu disse para vocês, a variável local, ela só é definida e ela só existe dentro da minha função. Então, este num 1 só existe dentro da função soma. Este num 2 só existe dentro da função soma. Esta variável resultado só existe dentro da função soma. Assim como este carinha, ele vai mais dar o mesmo nome, pois é, ele é o mesmo nome, mas lembre das primeiras aulas que eu falei, quando eu declaro uma variável, ela ocupa uma posição na memória, não é a mesma posição que essa aqui está sendo ocupada, é em outra posição. Apesar de terem nomes parecidos, mas não é a mesma coisa, não é a mesma variável, porque ela está ocupando outra posição na memória. Tá? Então, assim, isso aqui para mim são informações, ou seja, variáveis que eu vou estar trabalhando dentro daquela função. Eu posso chamar soma, eu posso chamar a subtração, tá? E a partir disso, eu posso fazer isso quantas vezes eu quiser. 2 e 3, eu posso chamar 6 e 1, tá? E mostra para mim o resultado. Legal, né, pessoal? Isso é bem legal, poder trabalhar com as variáveis locais sem me preocupar que elas vão estar sendo compartilhando informações. Lembrando, toda aplicação tem a sua necessidade de ser utilizada. Eu posso querer trabalhar com variáveis globais para poder estar acessível a todas as funções. Eu posso querer trabalhar com variáveis locais para não ter essa confusão de alteração de resultado que pode influenciar uma outra função a gerar, por exemplo, um resultado incorreto. Então, isso aqui depende muito do contexto que vocês estiverem programando.
Agora, um outro conceito muito importante sobre funções, pessoal. Toda função, toda função deve retornar um valor. Toda função deve retornar um valor. Tá? Apesar da gente não estar retornando valor para quem chama a função, aquele valor é retornado para a gente. Se, por exemplo, eu só chamo a função, ela executa e gera um resultado, aquele resultado também só existe dentro dela, não existe fora dela. Tá? Então, eu tenho que muito cuidado. Eu peguei colocando, deixei só o nome da minha função soma e coloquei esse plano de peça. Eu quero mostrar para vocês o seguinte aqui. Ó. Eu vou ver que a variável x vai receber o que a função soma estiver processando. E eu posso chegar bem aqui embaixo e printar o x. Olha o que vai aparecer para mim. Opa, faltou só o fecha parênteses. Só a referência da função. Vai me dar a informação none. Aí tu falar que tu vai fazer assim, mas aí tudo bem. Não tem nada e não tem processão nada. Eu vou colocar aqui uma variável recebendo 4, uma variável b recebendo 6, e vou ver que a variável c recebe a mais b. Então, o resultado dessa soma vai para dentro de c, né? E vai mandar de novo isso. E vai me dar também nada, né? None. Pessoal, assim, é importante a gente entender, né, que a sua forma original, a sua forma clássica, a sua forma essencial, da sua essência, na verdade, né? Toda função ela deve retornar um valor. E quando eu processo, por exemplo, esse valor, e eu quero retornar para quem me chamou, para poder ser executado ou utilizado aquele resultado que foi gerado em outro local dentro do meu código-fonte, eu devo utilizar um comando chamado return. E esse return, eu passo para ele quem? Eu passo para ele o resultado em si. Então, por exemplo, aqui, ó, para quem chamar a função soma, vai processar esse A, esse B, vai somar, vai armazenar em C, e o conteúdo dessa variável C vai retornar para quem chamou. Tá? Quem foi que chamou aqui? Ó? Bem aqui, ó, o X, ele vai receber o resultado que for processado aqui em soma. E só vai receber porque existe esse comando aqui do return. Ok? Então vamos lá. Vou executar e ele vai me devolver o valor 10. E o mais legal, pessoal, Python é fantástico. Eu não preciso, eu posso retornar além, às vezes só um argumento, eu posso retornar 2, 3, quantos argumentos eu tiver dentro da minha função, tá? Eu posso pegar aqui, por exemplo, e retornar sim, não e não, que foram os dois elementos que eu somei e me gerou o resultado. Acontece que, quantos eu estou retornando? 3. E aqui eu preciso ter 3 variáveis, tá? Eu preciso ter 3 variáveis para receber esses valores. Olha lá, o C vai ser armazenado em X, o A, o valor de A em Y e o B em K. Então, eu vou chegar bem aqui, eu estou imprimindo só o X, mas eu vou chegar bem aqui, ó. Ah, Divar, mas como é que eu sei que realmente foi? Então, vou imprimir, pessoal. Não tem problema nenhum. Vamos imprimir o Y, vamos imprimir aqui o K e ver os parâmetros que são retornados para a gente, ó. Ó, 10, 4 e 6. Pessoal, isso é fantástico da linguagem Python. Eu consigo recuperar as informações que estão lá dentro, desde que eu passe pelo comando return. Tá? Isso aí é muito bacana, né, esse artifício da linguagem Python. Okay? Então, assim, é legal essa parte, né, de poder trabalhar com esses elementos, sabendo que toda função ela deve retornar um valor. Por isso que quando ela retorna, eu preciso ter um sinal de atribuição, porque aquele valor ele vai ser atribuído a uma variável. Tá? E aqui eu estou chamando a função que retorna o valor, e esse valor vai ser atribuído à variável x. Tá? Bacana, né, pessoal? Aí você vai dizer assim, poxa, ele vai legal, mas assim, todas as informações que eu estou passando, que está sendo solicitado, que está sendo preparado no código-fonte, estão dentro das minhas funções. Como é que eu faço para passar um valor para uma função? Eu quero pegar o valor do meu igual, pode ser da minha escola principal, e passar para dentro da minha função, para dentro dessa função soma. Pessoal, aí a gente entra em outro conceito, a gente entra no conceito de parâmetros. Tá? E aí, por isso que a gente vai ver a importância desses parâmetros aqui logo após o nome da minha função. Parâmetros são variáveis que também podem ser definidos como variáveis locais, que vão ser acessíveis somente dentro, tá, da minha função, ok? Mas assim, é como se fosse uma porta, uma forma de comunicar. Então, por exemplo, eu vou eliminar aqueles 2 parâmetros, eu vou dizer que eu tenho 2 parâmetros aqui, A e B. Já que eu tenho A e B, eu não preciso mais desses 2 caras aqui, ó. Eu já tenho aqui, ó, o A e o B, onde o que é passado para dentro desses parâmetros vai ser somado e armazenado em C. Tá?
Eu chamei isso daqui de assinatura. Então, toda vez que agora que eu for trabalhar com a função que tem parâmetros, eu sou obrigado a passar esses parâmetros, né, para essa função. Então, por exemplo, aqui eu estou passando parâmetro, no final, vamos ver o que vai acontecer. Erro. Por quê? Porque agora eu necessito passar parâmetros. Então, você vai que o primeiro parâmetro vai ser pelo primeiro ciclo, vai ser por vírgula os parâmetros. E depois vai ser 99. Tá? Ou seja, vai somar e vai me retornar aqui de novo. Agora eu vou chegar no relé e vai me retornar agora 104. Então, do problema principal, os parâmetros são passados para a função e essa é a função, eles são passados para cá. Eu tenho outras formas de brincar, posso deixar com valores default. Por exemplo, posso dizer que se nada for passado, eu posso passar o valor 4, se nada for passado, eu posso passar o valor 9. Então, agora se a valor for passado, não tem problema. Então, eu vou esquecer um parâmetro aqui e vou rodar. Ele vai retornar para 5, ou seja, o primeiro parâmetro é 5, então você vai excluir. Isso daqui eu chamo de valor default. Para o determinado valor é passado para aquela função. Já tem isso na linguagem de Python. Só que eu passei um valor, então diretamente o Python acredita que eu passei o valor do parâmetro A, mas eu passei o valor do parâmetro B. Logo, 5 mais 4, que é o valor default do parâmetro B, 5 mais 4 é 9. Aí eu tenho isso aqui dentro da minha função. Muito legal essa utilização, né? Da função utilizando a linguagem Python. Bom, o que eu quero deixar marcado aqui para vocês é o seguinte. Esse é o entendimento geral de utilização de funções. A gente viu que é muito simples utilizar funções, é muito fácil utilizar esses conceitos na linguagem Python. Eu tenho que estabelecer o nome da minha função, que vai ser exatamente o que ela vai fazer. Eu posso utilizar parâmetros, eu tenho as questões das variáveis globais, de variáveis locais. Então, isso aí, pessoal, é muito legal de se trabalhar utilizando, né, a linguagem Python. Eu vou deixar aqui outras informações que é importante vocês também exercitarem essa utilização de funções. Somente através do exercício é que a gente consegue visualizar a forma de segmentação do nosso código-fonte para deixar o nosso código-fonte mais otimizado. E isso a gente consegue deixar ele mais modular, né? Consegue deixar, inclusive, as funções mais genéricas para ser utilizadas, por exemplo, em outros contextos ou em outras aplicações que, porventura, vocês vierem a codificar e a realizar. Ok? Bom, pessoal, então isso aqui é a nossa aula de funções. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Muito obrigado!